Boa noite, pessoal. Estou saindo aqui da Bandeirantes. Eu e o Ribeiro Neto comentamos o jogo do Internacional. A boa vitória do Internacional. Um jogo muito tranquilo, muito tranquilo. O Internacional ganhou sem fazer muito esforço. O time do Independiente teve uma chance de gol apenas. Um time inofensivo praticamente. Mas o Inter fez por merecer. Jogou uma partida relativamente segura, não foi uma partida exuberante, não foi uma partida que eu imaginei que pudesse ser pela fragilidade do adversário, mas foi uma bela vitória. Deu um pouco de espaço o Internacional no primeiro tempo, mas depois de ouvir a bela entrevista do Mano Menezes após o jogo, aliás, quem puder ouvir, vale a pena, foi uma aula de tranquilidade, uma aula de quem está entendendo o que está acontecendo e o plano que ele está propondo está sendo cumprido, está sendo atingido. Bela entrevista também do Edenilson, aliás, o Edenilson é um cara muito legal na fala dele. O Internacional jogou, mereceu ganhar, se habilitou a ser o primeiro do grupo, tem que ganhar o 9 de outubro aqui no Beira-Rio na terça que vem, talvez até por uma goleada, mesmo que nesse momento o resultado favoreça o Internacional lá no Paraguai. O Wanderson jogou um partidaço. Eu votei nele como o melhor em campo. O Edenilson fez 2 gols, tá tudo bem, mas o Wanderson está fazendo a diferença. É um belíssimo jogador, um jogador que tem um enfrentamento, tem velocidade, bateu a gol. Olha, é um jogador que, se continuar nessa linha de crescimento, vai dar muito para o Internacional. Não gostei do David de novo. Acho que o David é um jogador que precisa se entregar um pouco mais. Ele seria um complemento perfeito para o Wanderson se ele tivesse a mesma volúpia, a mesma vontade de bater os marcadores que tem o Wanderson. Mas me parece que ele é um jogador que ele se contém. Ele não divide bola, ele participa pouco, ele só quando a bola está limpa no pé dele, ele faz alguma coisa diferente. Não é um mau jogador, é um bom jogador, mas ele poderia dar um pouquinho mais para o Internacional. O Maurício também se esforçou muito. Olha, eu nunca tinha visto o Maurício se esforçar tanto num jogo. Não jogou bem, não aproveitou o espaço todo que teve, mas se esforçou. Isso é o que importa. O Internacional está mudando a sua característica. O Internacional está voltando de ser um time que fecha o meio-campo. O Dourado é o principal responsável por isso. Eu espero que o torcedor do Internacional pare com essa perseguição do Dourado, pare com essa perseguição do Edenilson. O torcedor já mandou embora o Cuesta, já mandou embora o Patrick, mandou embora o Lomba. Chega, o Edenilson e o Dourado são os melhores das posições que tem no Internacional. O Gabriel, e eu não sei nem quem seria o reserva hoje do Edenilson, não tem, os dois são muito melhores e eles entregam tudo que o Internacional precisa. A vitória, a volta às vitórias foi muito importante, depois de 4 empates. Eu tiro o empate do Corinthians, que foi um empate normal entre duas grandes equipes, mas os pontos perdidos contra o Avaí em casa, contra o Juventude no último minuto de jogo e principalmente contra o Guairenha, são pontos que fazem falta para uma equipe como o Internacional. Então a vitória hoje, ela devolve para o vestiário uma alegria, tira um pouco daquele peso, daquela pressão de que precisava vencer. O Internacional tem que vencer agora o Cuiabá fora de casa e na outra terça-feira decide a sua classificação, a sua sequência na Copa Sul-Americana. Foi um Beira-Rio estranho, porque o Ciclone não veio. O Ciclone ele saiu de Camaquã e foi direto para Mostardas pelo mar. Não chegou, não entrou em Porto Alegre, aliviou Porto Alegre disso, talvez esteja pegando no litoral norte, mas isso afugentou o torcedor, com toda a razão. Nós mesmos aqui na Bandeirantes passamos o dia inteiro sugerindo que não houvesse o jogo por causa das previsões dos institutos de climatologia, que diziam que seriam o potencial de uma catástrofe, ventos de 90 por hora e assim por diante. Não houve isso, ainda bem, mas o torcedor, ele não foi. Foram menos de 5 mil pessoas, foi o recorde negativo na história do Beira-Rio. Nunca tinha havido um jogo do Internacional com menos de 5 mil pessoas e teve agora. Volto a dizer, boa vitória do Internacional. O Internacional está com um esquema montado, está com o time pronto. O time do Internacional, todo mundo já sabe qual é. A única indefinição é o Bruno Mendes com relação ao Campeonato Brasileiro, porque ele não vai poder jogar mais do que 7 partidas. Então o Internacional deve decidir a questão Bruno Mendes logo, porque o jogador, a meu ver, deveria ir embora.
Eu espero que o Kaique assuma, uma vez que o Moledo vai demorar ainda pelo menos 30 dias. Mas sempre é bom vencer, e vencer de uma forma tranquila, como o Inter venceu, sem correr risco. É o líder da sua chave na Sul-Americana, decide terça-feira, e isso é muito importante para o ambiente de vestiário. Um abraço, pessoal, até amanhã, depois do apito final.